Jesus é verdadeiramente real em sua vida? No Brasil, um estado laico, mas com um grande volume de pessoas que se dizem cristãos, a resposta será sim. Mas baseado em quê? Qual o impacto de Jesus em sua vida? É fruto de uma conversão genuína ou é o resultado de uma tradição? Estamos com mais um vídeo nesse domingo gostoso e quero lembrar você que estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, onde você pode fazer a inscrição, clicar no sininho, deixar o seu like. Você também pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Você também tem a liberdade de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que nós possamos alcançar mais pessoas e divulgar para mais pessoas a palavra de Deus. Estamos no 19º capítulo do livro de Atos e hoje veremos sobre um povo que conhecia Jesus, mas não conhecia o Espírito Santo. Paulo chega a uma cidade chamada Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante. Naquele tempo, ela fazia parte do Império Romano e era a segunda maior cidade do Império, apenas atrás de Roma, que era a capital. Tinha uma população mais ou menos de 250 mil habitantes, o que fazia dela também a segunda maior do mundo na época. Tinha uma economia forte, pois era uma cidade portuária, mas a sua economia não vinha apenas disso. A cidade também tinha parte de sua economia e prestígio gerada pelo templo de Ártemis, que havia sido construído em honra a essa deusa da fertilidade. Vários artesãos lucravam muito com imagens e outros mecanismos e artifícios vendidos ao povo. Paulo permaneceu lá por pouco mais de 2 anos. Neste período ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Coríntios onde ele estava, nós falamos na semana passada. Então a primeira carta para o povo de Corinto ele escreveu estando lá em Éfeso. Assim que lá chegou, Paulo encontrou um pequeno grupo de pessoas, 12 pessoas para nós sermos mais exatos, conforme o versículo 7 desse capítulo que estamos vendo hoje. Essas pessoas eram discípulos de João Batista, ou seja, tinham sido instruídos sobre o arrependimento de seus pecados e o apontamento para a obra redentora de Jesus, aquele que vinha depois dele. Quando Paulo lhes contou sobre o Salvador, o Messias, seu ministério, morte, ressurreição e a sua promessa do Espírito Santo, eles aceitaram todas as novas de todo o seu coração. Paulo então impôs as mãos sobre eles e imediatamente começaram a falar em outras línguas, assim e profetizar, e assim como aconteceu no Pentecoste. E há quem diga que o que aconteceu no Pentecoste foi só para aquele povo que estava lá. Da mesma forma que ocorreu nas cidades que tinha passado, Paulo encontrou dificuldades e resistência, liderado sempre por judeus, mas em Éfeso ele conseguiu falar para todos sobre Jesus. Está lá no versículo 10. Então ele conseguiu alcançar toda a chamada Ásia Menor, que era onde estava localizada a cidade de Éfeso. Uma cidade cosmopolita, ou seja, com pessoas do mundo todo que tinham um espiritualismo enorme, com práticas ocultas de magia negra. As pessoas forjavam fórmulas mágicas de enriquecimento e felicidade. Nada muito diferente de hoje, né? Formas de enriquecimento e felicidade temos várias por aí. Mas onde o poder de Satanás é óbvio, o poder de Deus, que é muito, muito maior, é mais claramente demonstrado. Os doentes eram curados e pelas mãos de Paulo maravilhas extraordinárias aconteceram. Foi aí que os filhos de um sacerdote judeu chamado Seva, que havia se desviado da sua fé, eles tentaram usar o poder de Paulo. Vamos explicar o que aconteceu. Era prática comum utilizar nomes mágicos para expulsar demônios. Os filhos de Seva, que eram 7 ao todo, estavam tentando imitar as palavras de Paulo ao invocar o nome do Senhor Jesus. Meus amigos, acontece que invocar o nome do Senhor Jesus requer uma vida plena com Ele.
não é simplesmente usar o nome dele em vão. Apesar que muitos assim o fazem, sobretudo grandes líderes religiosos do passado e do presente. O resultado foi um grande vexame para eles diante dos homens e dos espíritos malignos. O demônio que eles estavam tentando expulsar ainda usou de uma forma de ridicularizar eles. Ele falou assim para eles: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Está lá no versículo 15. E ainda esse espírito maligno se assenhorou deles e eles ficaram nus, feridos e saíram correndo do local. Foi um vexame total. Ao verem tal situação, as pessoas que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, como está escrito no versículo 20. O que é preciso para ser um instrumento de Deus, assim como Paulo, como ocorreu em Éfeso? Seria Paulo um homem com poderes sobrenaturais? Por qual motivo nem todos podem expulsar demônios? Uma das respostas seria justamente a pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Jesus é verdadeiramente real na sua vida? Eu vou repetir, Jesus é verdadeiramente real na sua vida? A única fonte de poder é Jesus, através do ministério do Espírito Santo. Professar uma religião apenas porque foi instruído pelos seus antepassados não garante Jesus verdadeiramente em sua vida. A única fonte de poder é Jesus, através do ministério do Espírito Santo. Jesus foi o único que venceu todos os poderes das trevas. Temos que aceitar tudo o que Jesus é, o que ele ensina e aceitar o poder que ele oferece. O nosso relacionamento com Cristo precisa ser pessoal. A responsabilidade é nossa, o Espírito Santo habita em nós. O livro de Apocalipse, em sua fase inicial, tem cartas para algumas igrejas. Uma delas é justamente a igreja de Éfeso. E lá, o nosso Senhor faz críticas sobre a perda do primeiro amor. E é exatamente isso que ocorre em nossas vidas, meus amigos. A igreja passa a ser um ritual, tudo sempre igual. Isso nos leva a esquecer de Jesus. Quando você vai num culto ou numa missa, que muda-se o rito, as pessoas ficam estranhas. O que está acontecendo? Por que mudou o ritmo? Por que começou de trás para frente ou vice-versa? Porque nós estamos habituados ao ritual. Nós estamos habituados a nos rotular como cristão, mas sem Jesus verdadeiramente em nossas vidas. Quer um Jesus de verdade em sua vida? Viva esse Jesus o tempo todo e não somente na igreja. Mas onde ele está? Juntinho de você, em seu coração. Deixa-o entrar. Ele te ama. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.